Depois eu mando aquele link lá para vocês, coloco no YouTube, ok? Então, pessoal, retomando a parte de neurofisiologia, da despolarização celular, nós tivemos aqueles 5 etapas, né? Onde a gente tem o quê? Nós temos, primeiramente, o que tem que acontecer para acontecer a despolarização celular? Primeiramente, nós precisamos, né, para quem anotou aqueles 5 eventos, pode acompanhar aí. Primeiro que tem que acontecer é a atividade nervosa, ou seja, o impulso nervoso, ele precisa vir desencadeado, tá, ao longo de um neurônio, tá certo? Até essa parte final, nós chamamos de botão sináptico, essa parte final de um axônio, tá, de um neurônio. Aqui embaixo, nós visualizamos uma outra célula, nesse caso aqui, é apenas um exemplo de uma fibra muscular, tá bom? Então, está aqui a fibra muscular, com a sua membrana, tá? E ao longo da membrana nós temos os nossos receptores específicos, tá? Quando a gente fala em sinapse, pessoal, a maioria dela acontece o quê? Sinapse química, né? Como nós vimos, toda sinapse química, ela precisa ter o quê? Ação de neurotransmissores, que na maioria das vezes, esses neurotransmissores são hormônios. Nesse caso específico aqui, esses neurotransmissores da contração muscular é a acetilcolina, está aqui a ACH, a sigla dela. Então, pessoal, nós precisamos ter a ação desses neurotransmissores justamente para fazer o quê? Para aumentar a permeabilidade dos canais proteicos, tá? Então, quando a gente inicia uma despolarização celular, que vem através do impulso elétrico propagado ao longo do neurônio, até a parte final de um axônio. A segunda coisa que tem que acontecer nessas etapas da despolarização celular, pessoal, é a liberação dessas neurotransmissores, tá? E ela só vai ocorrer com um fluxo, ou seja, uma liberação de excesso de cálcio aqui na parte final de um axônio, tá? Então, na medida que vem propagado esse potencial de ação no neurônio, vai ser estimulado, aqui não mostra, tá, pessoal? Não mostra a localização ilustrada dos sítios de cálcio, mas aqui, dentro desse botão sináptico, as paredes da parte final do axônio, nós temos o quê? Vários sítios de cálcio, ou seja, onde fica armazenado esses cálcios, tá? Então, com excesso de cálcio aqui dentro, pessoal, vai acontecer um processo chamado de exocitose, ou seja, esses neurotransmissores, eles vão ser liberados aqui na fenda sináptica, tá? Ou seja, esse espaço entre as duas células. Então, com essa liberação de neurotransmissores, pessoal, eles vão se ligar, tá, aos seus receptores específicos, certo? Na membrana da outra célula, provocando o quê? Uma abertura desses canais. Então, para acontecer uma despolarização, precisa-se entrar o sódio, a quantidade de sódio maior concentração está fora da célula, e a saída do potássio. Aí nós vamos ter o quê? Uma despolarização celular. Ou seja, nós vamos estimular a outra célula a fazer o seu funcionamento específico, tá? Então, cada tecido do seu corpo, ele precisa acontecer uma despolarização, uma estimulação da parte nervosa, tá? Para que ele funcione. Então, aqui eu vou ativar o potencial de ação, tá bom? Vai vir desencadeado ao longo do neurônio motor. Aqui já está acontecendo o processo da exocitose, ou seja, essa liberação de neurotransmissores. Olha só, abertura, influxo, aumentou a permeabilidade dos canais proteicos, aumentou a entrada do sódio e a saída do potássio. Aqui não mostra a saída do potássio, vou colocar outra imagem daqui a pouco, tá bom? E vai mostrar a saída do potássio também. Então, abriu os canais proteicos, o sódio
está entrando na célula, tá? E, consequentemente, o potássio está saindo. Eu vou colocar uma outra imagem aqui para vocês. Deixa eu voltar. Só um minuto. Pronto. Aqui nós temos uma visão que já aconteceu, tá? O processo de despolarização, tá certo? A mesma figura, tá? Que a gente estava acompanhando no slide anterior, ok? Porém, aqui nós temos já, de uma forma mais ampla, tá? A membrana da outra célula, tá certo? Aqui nós temos um receptor específico, são proteínas receptores que funcionam como canais, tá? Que fica ao longo da membrana da outra célula. E aqui nós já temos o quê? A ligação da acetilcolina, tá? Houve um aumento de permeabilidade desses canais, e aqui o sódio entrou para dentro da célula e o potássio saiu. Veja bem, vou ocasionar de novo aqui o processo de despolarização celular, tá bom? Então, aqui está vindo já o processo de exocitose, a acetilcolina se ligando aos seus neurotransmissores, seus receptores específicos, tá? E aqui já mostra a entrada do sódio e a saída do potássio, ocasionando o quê? Uma despolarização celular. Esse aqui especificamente, pessoal, está ocorrendo na musculatura esquelética, tá? Mas eu vou colocar algo aqui para vocês, por exemplo, onde acontece, por exemplo, no músculo cardíaco, tá? Então, aqui nós vamos ter, já na parte cardíaca, nós vamos ter a ação de hormônios, tá bom? Então, o que são os hormônios cardíacos? É adrenalina e noradrenalina. Só estou mostrando, apenas estou mostrando um mecanismo que também funciona, tá bom? Em relação a outro tecido, nesse caso, a musculatura cardíaca, tá? Então, aqui também vai ter a ação de neurotransmissores, tá bom? Aqui nós temos, são receptores, é claro que vai variar de tecido para tecido, pessoal, nesse caso aqui, nós temos receptores específicos na parte cardíaca. A gente não vai aprofundar muito na parte cardíaca, justamente porque vocês vão ver na disciplina de funções vitais, tá? A parte de cardio. Então, o que são esses receptores específicos cardíacos, pessoal? Veja bem, a adrenalina é um hormônio que ela funciona somente no sistema cardíaco, ok? Porém, ela só vai funcionar no sistema cardíaco, tá? Porque no coração nós temos receptores específicos. É como a adrenalina fosse uma chave e o coração sua fechadura. Aquela chave só funciona lá, tá? Porém, a adrenalina, ela passa na sua corrente sanguínea em todo o corpo. Ela é projetada na corrente sanguínea, produzida lá nas glândulas suprarrenais, que fica acima dos seus rins, porém ela vai funcionar no seu sistema cardíaco. Então, aqui nós vamos ter também os receptores, tá bom? Aqui nós temos receptores beta e alfa, tá? Que são especificamente do sistema cardíaco, tá? Então, a mesma ação, tá aqui, receptores, tá certo? Específicos, aumentando o influxo, saída de potássio, tá? E a entrada aqui não mostra a entrada do sódio, tá? Agora, um outro hormônio que age lá no sistema cardíaco, que é a noradrenalina ou norepinefrina, tá?
mesmo sistema de ligação de seus receptores específicos, tá? Tá lá, receptor específico de noradrenalina, e nesse caso aqui, pessoal, já particularmente do coração, tá bom? Já temos a ação de quê? A entrada do cálcio, tá? Por quê? Esses dois hormônios, eles têm que funcionar, adrenalina e noradrenalina no sistema cardíaco, para quê? Aumentar a força de contração muscular, aumentar a velocidade de contração muscular, tá? Controle de pressão arterial dos vasos sanguíneos. Então, precisa o quê? Ter uma ação do cálcio. Tá? Nós vamos ter uma maior força de contração na musculatura cardíaca, porque existe uma grande entrada de cálcio dentro do músculo cardíaco. Tá bom? Deixa eu voltar agora, tirar esse slide aqui. Vamos lá, pessoal, algumas perguntinhas, questionamentos, para quem já estava lendo aquela primeiro capítulo dessa outra apostila que eu mandei para vocês, surgiu algumas dúvidas em relação a alguma questão, ou algum termo, ou alguma ação, tá bom? As perguntinhas. Daqui a pouco a gente dá mais sequência. Vou falando por partes, pessoal. Nós vamos trabalhar um assunto, depois eu paro, tiro as dúvidas, antes de ir para outro assunto, tá? A gente não perder muito, ficar distante o nosso raciocínio, tá certo? Perguntinhas? Quem quiser perguntar, pode usar o microfone também, pessoal, não é só no chat, não. Tá bom? Senão eu fico conversando na frente de uma tela e ninguém conversa comigo, parece que eu estou sozinho na sala. Ok, Brunella, depois da aula eu vou verificar isso aqui. Ok, obrigado. Perguntinhas? Tá, pessoal, eu vou dar sequência, então. Estamos sem perguntas. Bom, já que nós já encerramos a parte de contração muscular, alguém chegou agora e está perdido aí, né? Só lendo algumas perguntas aqui, porque às vezes manda pergunta no privado, pessoal, aqui no chat, tá? Vamos lá. Então, a gente iniciou a parte de neurofisiologia, conhecemos um pouco da anatomia dos neurônios, tá? As partes, as funções de cada parte, tá? Chegamos na parte de despolarização celular. E agora, pessoal, dando uma passada a respeito de patologias, tá? Vocês vão trabalhar, podem trabalhar às vezes, né, com um grupo que tem certas patologias, ou é bom conhecer algumas patologias que envolvem o sistema nervoso, tá? Vou colocar um slide aqui para vocês. Eu trouxe apenas as 4 principais, tá bom? Patologias envolvendo o sistema nervoso, okay? Com algumas imagens radiológicas também, para a gente conhecer um pouquinho essas patologias. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Bom, pessoal, aqui nós temos uma imagem, respectivamente, tomografia, tá? De um cérebro que ele está com o quê? Esclerose múltipla, tá? Às vezes é uma patologia generativa muito comum dentro da sociedade, que às vezes a gente não entende ao certo como funciona, tá? Fisiologicamente essa patologia. Mas o que ocorre, pessoal? O próprio
seu próprio organismo, ele começa o quê? Atacar a si próprio, tá bom? Produzindo enzimas, proteínas, que acabam o quê? Destruindo, tá? A própria fisiologia do seu sistema nervoso, atacando sua imunidade. Então, na esclerose múltipla, pessoal, nós temos o quê? A destruição da bainha de mielina, tá? Eu vou colocar lá naquele slide para vocês, só para a gente relembrar o que é essa bainha de mielina, tá? Então, voltando aqui, olha só, a gente conheceu anatomia em outra aula do neurônio, pessoal. Então, aqui nós temos um neurônio onde ele tem o quê? Essas bolsas, tá? Envoltórias aqui no axônio, nós chamamos ela de bainha de mielina, tá? Qual que é as funções dela? Primeiramente, pessoal, ela tem uma função de proteção, de isolamento, tá? E a outra característica que ela tem é de aumentar a velocidade de propagação, de condução do impulso elétrico, tá? Então, além de proteger e isolar, ela aumenta a velocidade. Então, a pessoa que está com esclerose múltipla, pessoal, acaba o quê? Destruindo, né, essas bainhas de mielina. Então, quando você destrói algo que protegia o seu sistema nervoso de transmissão nervosa e aumentava a velocidade dele, você acaba o quê? Ocorrendo certos problemas, por exemplo, problemas visuais, distúrbio da linguagem, da marcha, do equilíbrio, da força. Tá? Só se cair a aula, já recebi a mensagem que de 10 minutos vai cortar. Vocês podem entrar no link novamente, tá bom? Até eu concluir. Então, na esclerose múltipla vai ter essa destruição de bainha de mielina. Por isso que a pessoa tem essa dificuldade na fala, na marcha, do equilíbrio, da força. Tá? Outra patologia bastante comum, pessoal, passa para o próximo aqui, o Alzheimer. Tá? Geralmente ocorre em pessoas mais velhas, né, de idade. O que ocorre, pessoal? Outra formação de uma proteína. O próprio corpo ele começa a produzir uma proteína que começa a destruir o quê? A parte dos neurônios. Tá? Então, essa formação defeituosa da proteína, ela acaba destruindo os neurônios, isso vai afetar principalmente a parte de memória, tá? Do aprendizado, da fala. Vou colocar no próximo aqui. Pessoal, eu não estou vendo nenhuma perguntinha no chat, tá bom? Pode fazer. Mal de Parkinson, pessoal, outra doença degenerativa, tá? O que acontece? O nosso corpo, ele precisa ter, nós já discutimos sobre aquelas ações, né? Sistema, vocês também viram funções vitais, provavelmente, do nosso sistema nervoso autônomo, tá? Onde nós temos a parte simpática e parasimpática. Geralmente, a simpática vai te estimular, e a parte parasimpática ela vai contrapor, né, alguma situação fisiológica. Então, o nosso corpo ele precisa de balanço, tá? Principalmente hormonal, especificamente, tá? Nesse caso aqui do parkinsiano. Então, quando a pessoa ela tem, por exemplo, uma produção de adrenalina no corpo, o que a adrenalina faz? Além do sistema cardíaco, pessoal, ela age, um excesso de adrenalina, ela causa temores, tá? Por exemplo, quando você está num estado emocional, de estresse, né, bastante nervoso, quarentena quase a gente não fica assim, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que está num estado estressante tão alto que as mãos estão tremendo, né? O que é isso aí? É excesso de adrenalina. Então, o nosso corpo ele precisa de contrapartida, por exemplo, ter uma ação muscular. Tá? Com excesso de adrenalina, eu preciso ter uma ação muscular, esquelética, para equilibrar. Tá? Então, juntamente com a ação muscular esquelética, pessoal, o nosso corpo produz um outro hormônio, tá? O nosso hormônio, a dopamina, que é o nosso hormônio que se fala, o hormônio do prazer,
tá? Aquele hormônio que relaxa, tá certo? Quando você está naquele estado estressante, de repente você tem uma notícia ótima, você tem aquele sentimento de alívio, tá? Na verdade, está sendo secretado muita dopamina no seu sistema nervoso, tá bom? Então, essa dopamina, ela tem um papel também de diminuir esses tremores, tá? Ocasionado pelo excesso de adrenalina. Então, quando se tem uma redução na produção dessa dopamina, pessoal, quer dizer que a minha adrenalina ela vai ter uma ação maior. Por isso que o parkinciano, ele tem esses tremores, tá? Porque ele tem pouca produção de dopamina, tá? É um hormônio, é um neurotransmissor, tá? Que vai o quê? Que tinha função também de diminuir, tá bom? Diminuir essas contrações musculares, tá bom? Uma perguntinha aqui, qual a patologia que influencia na dificuldade da fala e de que maneira? Nós vimos aqui que principalmente a esclerose múltipla e o Alzheimer, tá? Quando a gente fala em dificuldade da fala, tá? Ok? Próximo slide. Bom, pessoal, uma outra patologia que pode ocorrer no sistema nervoso, na verdade, é mais um acidente, né? Provocado por alguma patologia, por exemplo, até circulatória, tá? Então, vamos entender o que é o antigo AVC, tá? Hoje usa mais o AVE, acidente vascular encefálico, né? Então, o que é esse acidente, pessoal? Veja bem, alguns fatores que pode ocasionar colesterol, por exemplo, colesterol alto. Tá? O que seria isso quando a gente fala o que é o colesterol alto? Tá? Então, nosso corpo, nós temos tipos de colesterol, tá? A gente fala em colesterol bom e ruim. Então, quando esse ruim está alto, que é o LDL, né, lipoproteína de baixa densidade, quando ele está alto, pessoal, o que esse colesterol, essa lipoproteína, ela começa a fazer o quê? Formações de placas na corrente sanguínea, placas de colesterol, placas de gordura mesmo, tá? Se você pega um sangue de uma pessoa, né, um colesterol bastante alto, pessoal, se você pega o sangue dessa pessoa, ela vai ter muita viscosidade, né, muita gordura naquele sangue. Então, ocasiona que começa a formar placas de gordura, tá? Essas placas ficam aí na corrente sanguínea, tá certo? Então, como o nosso cérebro, nós temos o quê? Microvasos sanguíneos, tá? Então, às vezes, uma placa dessa aí desprega da corrente dos vasos sanguíneos, fica perambulando aí, circulando na corrente sanguínea, vai chegar uma hora que ele chega num vaso sanguíneo, um microvaso sanguíneo no cérebro, e começa o quê? Obstrui, né? Então, essa obstrução que pode ocasionar, pessoal, ela acaba formando o quê? O sangue tem que passar, nós temos pressão e precisa ser circulado. Quando há essa obstrução, pessoal, aí acaba o quê? Formando um aneurisma, tá? Pode formar um aneurisma, ou seja, vai criar uma bolsa ali, que o sangue está tentando passar, mas está obstruído, né? E pode ocasionar uma hemorragia, romper, esse vaso sanguíneo não vai aguentar, tá? Então, quando se fala derrame cerebral, é porque houve o quê? Uma hemorragia, um sangramento do cérebro, dependendo de algumas áreas, tá? Pode ocasionar uma lesão irreversível, certo? Perdas, por exemplo, perdas de mobilidade de um lado do corpo, por exemplo. Então, os principais fatores de risco, pessoal, para ocasionar um acidente vascular encefálico a pressão arterial alta, né, alto colesterol, obesidade, enfim, né? Estresse, podemos aumentar também fatores aí como estresse, até o estresse, a pessoa não precisa nem ter colesterol elevado, mas uma pessoa que está muito estressada, muito estresse, pode ocasionar
também um acidente vascular encefálico. Bom, deixa eu voltar aqui para o chat.